Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Robson, pela disponibilidade aí da agenda de vocês. O assunto é muito interessante. Eu sei que vocês dois são entusiastas aí da assinatura eletrônica. E a minha pergunta vai nesse, a minha primeira pergunta aí para o Robson vai nesse sentido, né? Eu ouvi falar que você é um baita do entusiasmo de assinatura eletrônica, de tecnologia. O que você vê de tão especial na assinatura eletrônica, Robson? Bom, se eu tivesse nascido há 2.000 anos atrás, eu seria um entusiasta da assinatura em papel, né? Mas como eu nasci um pouco mais recente, então a gente tem que ser entusiasta do que há de melhor, né, disponível para a gente usar. A assinatura à caneta no papel, ela tem inúmeros defeitos e ela sempre foi usada como alternativa que tinha. Era o que sempre teve já há muitos anos, mas ela sempre foi muito insegura, né? Embora todo mundo identifique no papel o desenho de um nome ali como uma assinatura, é muito difícil saber quem assinou e se foi mesmo a pessoa que assinou. Mesmo através de exames grafotécnicos, que são muito complexos, é difícil saber se há ou não uma falsificação, e muitas vezes ocorre uma autofalsificação, a pessoa assina um pouquinho diferente para poder impugnar o documento depois. Então, a assinatura à caneta sempre foi ruim, a gente só não falava isso porque não tinha outra alternativa. Mas já há muitos anos, a tecnologia nos presenteou aí com outras alternativas. E as assinaturas eletrônicas são muito superiores, fornecem um nível de segurança e de confiabilidade muito maior e são muito práticas de usar. Sempre que alguém passa a fazer uma coisa nova, tem uma certa dificuldade, mas depois que aprendeu a fazer, fica muito fácil e muito mais prático. O documento pode transitar com uma velocidade incrível, com um dinamismo incomparável com o papel, que é, muito difícil hoje em dia, né, na vida que a gente tem, muito rápida, muito dinâmica, de ficar transitando papel, levando de um lugar para o outro. Então, isso gera custo também nesse transporte de papel, guarda de papel. Então, eu quero que toda a sociedade possa se beneficiar do que a tecnologia tem de melhor e isso está à disposição de todo mundo. Ô, Robson, quando a gente pensa em cartório, a gente acha que os cartórios não vão aceitar esse tipo de assinatura, vão dificultar, porque, bom, pelo menos eu tinha isso no meu imaginário aqui. E aí, falando com vocês, a gente sente uma abertura muito grande, né? Uma vontade muito grande de fazer essas tecnologias novas de fato funcionarem. E vocês criaram um portal e se juntaram para viabilizar essa ideia, né? Como funciona, quantos cartórios são? Explica um pouco aí dessa iniciativa de vocês. Existe a nossa Central Nacional dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, que são os cartórios que registram documentos em geral, contratos, atas de condomínio, qualquer documento que se relacione à vida em geral das pessoas e a bens móveis, né? Então, nós não registramos imóveis, nem fazemos registro civil de pessoas naturais, como nascimento, casamento e óbito. Nós registramos documentos em geral. E por conta disso, nós temos uma proximidade muito grande com a sociedade, né? Com o mercado, porque nós recebemos documentos muito variados, né? De conteúdos muito variados. E essa nossa central tem âmbito nacional, então são mais de 3.000 cartórios integrados à central, e todos atendendo de forma eletrônica, recebendo documentos eletronicamente, e isso facilita tanto para o usuário do serviço registral, como até para o próprio cartório. Temos recebido documentos assinados com vários tipos de tecnologia, não só assinaturas no formato SCP Brasil, como também outros tipos de assinatura que são chamadas atualmente de assinaturas avançadas. E tudo isso vem contribuindo para melhorar a circulação desses documentos que estão deixando de ser criados em papel e que estão podendo circular. Às vezes, documentos que tinham que ser assinados por 10, 15 pessoas precisavam circular pelo correio ou até de avião
para fazer a coleta de assinaturas em vários lugares, que é uma coisa bizarra, né? Já que a gente, todo mundo usa a tecnologia de comunicação o tempo todo, isso é maravilhoso, e para documentos isso não estava sendo usado. E agora, se teve uma coisa boa que essa pandemia trouxe, talvez tenha sido esse mergulho de toda a população, né, no uso das ferramentas tecnológicas para manter a comunicação e manter as coisas funcionando. Então, a gente tem experimentado assim um aumento considerável do uso da plataforma nacional para documentos eletrônicos e temos recebido também muito contato de pessoas interessadas em aderir à tecnologia digital. Ô, Fábio, é, o Robson falou sobre vários tipos de assinatura, né? CP Brasil e essa avançada. Para quem não assistiu sua palestra anterior, você pode explicar rapidamente quais são os tipos, aí, os 3 tipos, e como isso funciona, a diferença dele, a aplicação de cada um? Claro, claro. Muito rapidamente, nós tínhamos até agora, né, até a edição da medida provisória 983, 2 tipos de assinatura, basicamente. De um lado, a assinatura ICP Brasil, que é uma assinatura feita com o certificado digital que é emitido por alguém credenciado à infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, e de outro lado, todas as outras assinaturas eletrônicas que são permitidas, de acordo com a medida provisória 2200, de 2001, podem ser utilizadas desde que aceitas pelas partes contratantes, mas que não tinham essa característica de presunção de validade decorrente da infraestrutura de chaves públicas brasileira. O que a MP 983 fez foi trazer uma diferenciação justamente entre essas assinaturas que não são ICP Brasil. E por quê? Porque entre as assinaturas, a assinatura ICP Brasil tem um padrão que é definido pelo ITI, né, ou seja, definido por um órgão do executivo, e esse padrão ele vai, portanto, ser replicado em todos os tokens que são emitidos sob a ICP Brasil. Já a assinatura eletrônica não vinculada à ICP Brasil não possui nenhum tipo de padrão. Acho que como o próprio Robson começou a colocar, você tem entes privados determinando, criando novos tipos de assinaturas que podem ter mais ou menos segurança. Então, a ideia da MP 983 é separar essas assinaturas que se dão em plataformas privadas, de um lado, no que foi chamado de assinatura simples, de outro lado, no que foi chamado de assinatura avançada. Então, o que é assinatura simples? É qualquer tipo de assinatura eletrônica em que há identificação de quem assina e a adição de dados decorrentes dessa assinatura a um documento. Tá? Então, por exemplo, um exemplo que eu dei e vou repetir aqui. Você acessa um site em que você foi logado e no momento em que você vai aderir a alguma coisa ou fazer uma compra, aparece na sua tela aqueles termos e condições do negócio que você é obrigado a concordar. Quando o site é um pouquinho mais inteligente, ele te obriga a descer uma barrinha lateral até o fim para dar a entender que você leu, e aí no final você vai clicar numa caixinha de seleção, eu concordo, clicar concordo e pronto. Você assinou um documento, você manifestou a sua vontade no sentido de que você concorda com o teor daquele documento de termos e condições para uso do site. Agora, tem como o site saber que foi você mesmo que assinou, que não era outra pessoa na frente do seu computador? Ou que você, por exemplo, de repente você mesmo logou na plataforma tal, você saiu, foi ao banheiro, alguém sentou no seu lugar, foi lá e assinou, clicou e colocou adiante. Ou alguém tinha a tua senha, acessou e assinou no seu lugar, certo? Ou então alguém invadiu o seu e-mail, você recebeu aquilo por um link no seu e-mail e a pessoa simplesmente clicou num link, entrou e assinou. Esse é o primeiro passo, né? Que é o passo de você realmente poder atestar que quem assinou, que quem consta ali de fato foi a pessoa. E o outro lado é a questão da integridade do documento. Quer dizer, uma coisa é o site colocar em um documento que o Fábio, o Robson, o Carlos assinaram determinado documento. Outra coisa é a tecnologia da assinatura por meio da criptografia assegurar que qualquer alteração que seja feita posteriormente naquele documento invalide a assinatura, certo? Então, é esse binômio autenticidade e integridade. Então, de um lado, a autenticidade, você assegurar que quem assinou é a pessoa, de outro lado, a integridade, você assegurar que aquela assinatura ela só vai continuar válida para quem abriu o documento, para o futuro leitor do documento, se o documento não tiver sofrido qualquer alteração. E esses são os quesitos que a assinatura avançada traz. Então, quando você olha o texto da medida provisória, lembrando que é uma medida provisória que teve a lei de conversão
aprovada no Congresso, mas que ainda não foi objeto de sanção presidencial. Então, tudo que a gente falar sobre a assinatura simples, a assinatura avançada MP 983 pode ser alterado, porque, eventualmente, o texto que foi convertido no Congresso, o texto que foi aprovado no Congresso na lei de conversão, pode sofrer vetos presidenciais. Esses vetos depois também podem ser alterados futuramente pelo Congresso. Mas, na lógica atual do texto do MP 983, o que ela diz? A assinatura em que você não apenas identifica o signatário, mas que você consegue, por mecanismo de segurança, assegurar que o signatário que assinou é ele mesmo, que você não somente adiciona documentos, mas que você consegue assegurar, por meio de mecanismos de criptografia, de que aquela assinatura ela vai viger enquanto o documento não for modificado, é considerada a assinatura avançada. Então, a medida provisória ela não entra, ela não traz um rol do que você precisa ter. Tá? Então, ela simplesmente cria uma definição para dizer avançada é aquela onde você, resumidamente, vai ter um grau maior de segurança, seja na autenticidade, seja depois na integridade do documento. E só para usar um exemplo de dia a dia também, que eu usei na minha apresentação. Um é esse que você simplesmente entra, clica, isso é uma assinatura claramente simples. Agora, hoje é muito comum você ter mecanismos, sites inclusive, que você vai assinar alguma coisa, ele fala, olha, agora para você assinar isso aqui, ou para você concluir a sua compra, eu vou te enviar um código por SMS. Ou agora você tem que colocar aqui o teu dedo no celular para confirmar essa compra, né? Impressão digital, biometria. Ou então, olha, você precisa colocar o seu PIN pessoal. Então, ele vai acrescer, por exemplo, na parte da validação, mecanismos que são absolutamente pessoais a você. Quer dizer, por mais que você possa ter compartilhado a tua senha de acesso à plataforma com alguém, só você sabe o seu PIN, teoricamente. Ou só você está com o teu celular na mão para naquele minuto receber um SMS, ver qual é o código e ir lá e repetir o código na plataforma. Se for a biometria, mais seguro ainda. Então, são esses elementos que se acrescentam à assinatura simples para que ela possa ter um grau maior de segurança. E a outra, que é a ICP Brasil, que é assinatura qualificada. Essa foi chamada simplesmente de assinatura qualificada pela medida provisória, né? Mas não há nenhuma alteração em relação ao que ela representa. Então, a assinatura. Aquele certificado que você compra o CPF ou o CNPJ. Exatamente. A assinatura ICP Brasil, o que ela é? Ela é um token que pode ser armazenado em mídia física ou na nuvem. Né? O mais comum é mídia física. Então, as pessoas estão acostumadas a ver aí ou o smart card, que é aquele, parece um cartão de crédito, tem aquele chip, você precisa ter um leitor de chip na tua máquina, ou então a mídia em formato de pendrive. Né? Não é um pendrive comum, é um pendrive criptografado. Esse pendrive, inclusive, custa caro, custa R$200, R$300, uma mídia criptografada, e aí nessa mídia você vai armazenar um token que tem uma certa validade. Hoje em dia você consegue validade de 1 ano ou de 3 anos. Tá? E para você fazer a assinatura, o que você precisa? Você precisa juntar as duas coisas. Então, de um lado o token, de outro lado um PIN que você cria e é pessoal seu e em tese só você sabe. Então, ela é considerada segura, por quê? Porque você só consegue assinar alguma coisa se você tiver com o token plugado no teu computador e ao mesmo tempo, no minuto da assinatura, na hora da assinatura, pula um pop-up e você digita ali o PIN. Então, se presume que você não vai emprestar o teu token e contar o teu PIN para ninguém. E aí, com a combinação desses dois fatores de autenticação, o token em si e o teu PIN, você teria aí uma segurança na autenticidade da assinatura. Fora isso, aí a tecnologia de criptografia, que quando adicionada ao documento PDF, vai assegurar a integridade. Né? Nada mudou em relação a isso com a MP 983, a MP simplesmente trouxe esse nome que não existia, que é a assinatura eletrônica qualificada, para definir a assinatura ICP Brasil. Ô Robson, quer dizer que então que os cartórios de registro de título já estão aceitando essas assinaturas que não são ICP Brasil. Existe alguma variação de aceitação entre todos os cartórios? É obrigado a aceitar? Se é obrigado, tem alguma corregedoria se a gente tiver algum problema de aceitação? Explica para a gente um pouco sobre a aceitação de ICP não Brasil, não ICP Brasil. O sistema de cartórios foi criado, né, historicamente, dividido por estados. Então, cada Tribunal de Justiça tem uma corregedoria que regulamenta a atividade dos cartórios daquele estado.
Então, essa corregedoria ela fica sempre à disposição para qualquer reclamação, né, ou qualquer conduta que o usuário do serviço entenda que não é adequada, essa corregedoria pode atuar para resolver. Além das corregedorias estaduais, há o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que também tem uma atuação do ponto de vista nacional, criando algumas normas que valem para todo o país e tentando regular alguns aspectos, inclusive em relação a certas condutas, eventualmente, que precisam ser corrigidas, né? Então, em relação às assinaturas, todos os cartórios são obrigados a aceitar documentos eletrônicos. No primeiro momento, só se aceitava documentos com assinaturas ICP Brasil. A ICP Brasil continua sendo utilizada pelos cartórios, então os registros dos cartórios são feitos com assinatura ICP Brasil, as certidões dos cartórios são emitidas com assinatura ICP Brasil, mas, especialmente no âmbito do registro de títulos e documentos, como nós atuamos com documentos do mercado, e o mercado não é obrigado a utilizar ICP Brasil para assinar documentos variados, então nós passamos a aceitar assinaturas não ICP Brasil. Então, é uma situação diferente do caso do registro de imóveis, né, que aquele alienando um imóvel gera no registro um impacto imenso e, por isso, há uma normativa específica. No caso do registro de títulos e documentos, a gente vem aceitando assinaturas não ICP Brasil e agora, com essa ideia de assinaturas avançadas, nós estamos entendendo que essas assinaturas avançadas são plenamente aceitas, até porque a medida provisória 983 tratou indiretamente da aceitação dessas assinaturas no âmbito, por exemplo, das juntas comerciais, que é um serviço semelhante ao que a gente faz no registro civil de pessoas jurídicas. Então, é necessário aceitar essas assinaturas sob pena da gente fechar as portas dos cartórios de registro de títulos e documentos para todos os documentos que estão sendo produzidos no mundo real, né? E agora, o problema era identificar que assinatura, então, que seria aceita. As assinaturas, agora chamadas de simples, elas não têm aquela característica exigida desde a medida provisória 2200 de garantia de autenticidade, nem integridade do documento. Então, existem algumas tecnologias privadas que oferecem para o mercado assinaturas que são fracas. Elas não são inúteis, elas servem para coisas mais simples, mas elas são muito fracas e não entendemos que seja compatível com o registro público. Para o registro público é preciso que haja pelo menos alguma certificação de autenticidade e também a questão da preservação da integridade do documento. Então, ao aceitar documentos com assinaturas avançadas, em que o uso de uma tecnologia particular atribui ao documento essas características, o cartório não fará um julgamento do nível de segurança oferecido pela empresa particular. Então, cabe ao mercado escolher bem as ferramentas que vai utilizar, porque no mercado há vários níveis de ferramentas muito mais seguras, ferramentas até melhores do que ICP Brasil, do mesmo nível, um pouco piores, mais fraquinhas. Então, o mercado tem que escolher a ferramenta de assinatura que quer usar e o que o cartório vai exigir é que seja possível verificar que aquela assinatura foi feita com um determinado padrão específico de uma empresa, e essa informação vai passar a constar, inclusive, da certificação de registro. Então, na certificação de registro, vai ser indicado que o documento continha uma assinatura de uma tal pessoa no padrão da empresa tal, ou que tinha uma assinatura de uma outra pessoa no padrão ICP, ou que tinha uma assinatura no padrão PDF internacional. São vários padrões, mas o cartório vai indicar isso, para que qualquer pessoa, vendo a certificação do registro, possa saber, em português, né, de uma forma simples e fácil, quais eram as assinaturas que o documento registrado continha. Agora, em relação ao nível de segurança de cada padrão de assinatura, aí é uma decisão do mercado. Então, o mercado tem essa liberdade, isso é natural, de optar pela ferramenta que entenda que tem um nível de segurança compatível com a importância daquele documento. No papel, sempre foi assim. Então, há negócios que são feitos por mensagens de e-mail
ou por telefone, você confirma um negócio, uma compra e venda por telefone, sem papel. Então, nunca se exigiu uma formalização de negócios sempre muito rigorosa, sempre em papel, com reconhecimento de firma, feito no cartório. Isso não é uma exigência normal do mercado, nunca foi. Muito menos fazer os negócios do dia a dia sempre por escritura pública. Nunca ninguém pensou em ter um nível de segurança absoluto para tudo. O mercado trabalha com essa diferença e com a liberdade de escolha. Quando quiser optar por uma tecnologia mais segura, tem isso à disposição. Então, no eletrônico é a mesma coisa. Tem tecnologias extremamente seguras e confiáveis, e tem outras tecnologias mais fracas, que são razoáveis, mas quase todas elas muito melhores do que as assinaturas em papel. E dando um passo para trás, o problema da ICP Brasil é que nem todo mundo tem, né, o certificado. A gente, por exemplo, da Superlógica, a gente criou a Assembleia Virtual de Condomínios há 10 anos atrás. E a gente tinha... também sou entusiasta aí dessa tecnologia, e quando surgiu a assinatura ICP Brasil, a gente viu uma oportunidade de criar um negócio super legal, e a gente criou todo o nosso sistema baseado no ICP Brasil, validava e tudo mais, e na esperança das pessoas, dos condôminos, terem esses certificados, né? E aí se passaram 10 anos e absolutamente ninguém, praticamente ninguém, salvo raríssimas exceções, tem esse certificado, né? Então é uma coisa que o mercado está demandando, a gente ter outras soluções, né, de assinatura, porque a ICP Brasil tem um custo ali anual, no mínimo anual ali, tá? E não é só o custo, Carlos. Deixa eu te interromper para fazer um comentário. Tá. A ICP Brasil tem uma tecnologia criptográfica muito avançada como base, né? E realmente é incrível o nível de segurança daquela criptografia. Mas o custo é muito proibitivo em muitos casos, e não é só o custo. A emissão tem uma certa fragilidade, porque no Brasil a gente tem um problema muito grande de falsificação de documento. Então, alguém pode falsificar o documento de alguém e emitir um certificado ICP Brasil falso. E o problema é que esse token falso, ele não vai aparecer, porque você não tem um controle posterior de quais assinaturas estão sendo feitas. O titular do token não consegue acompanhar, mediante relatório, o que está sendo assinado por ele. Então, a falta de um controle posterior é uma fragilidade muito grande do sistema ICP Brasil. E, além disso, tem o problema do hackeamento do computador da pessoa que tem o token espetado no seu computador e que digita o seu PIN, e o hacker pode estar capturando o PIN e vai poder assinar com aquele certificado ICP Brasil uma porção de documentos sem que o titular descubra. Então, a ICP Brasil é um ótimo modelo, mas também tem falhas, e outros modelos de tecnologia, em alguns aspectos, são até muito superiores. E a tecnologia está sempre em constante evolução. Então, a gente não pode, hoje em dia, né, se fechar ou se apegar demais a nenhum modelo específico. A gente tem que deixar esse modelo aberto, porque a tecnologia vai sempre avançando com grande velocidade e sempre em nosso benefício. E o Robson, com a pandemia, eu imagino que tenha explodido aí a utilização de assinaturas eletrônicas aí. Aconteceu isso mesmo nos cartórios ou não? Como que você vê assim a aceleração da utilização com a pandemia? A gente percebeu, logo no início da pandemia, uma redução grande do número de documentos que entraram para registro e um crescimento imediato do número de documentos eletrônicos que passaram a entrar. Então, claramente, o mercado está fazendo essa transição que demorou muitos anos para acontecer, em que havia uma resistência de postergar esse movimento de transição e aprendizagem para o futuro. E agora, com a pandemia, de um modo geral, o mercado está encampando o projeto, está acelerando e antecipando projetos que estavam adiados para o futuro, e isso está virando realidade. Então, em poucos meses, a gente teve aumento de mais de 350% no número de documentos eletrônicos, embora tenha reduzido a quantidade total de documentos registrados, justamente porque as pessoas estão deixando os fluxos antigos em papel e realmente procurando adotar fluxos eletrônicos,
E, de um modo geral, a gente recebe consultas de como fazer isso para que o registro possa ser feito, e as pessoas estão se empolgando muito com o potencial disso, né? A facilidade que isso gera. Depois dessa pequena curva de aprendizagem e de adaptação, a facilidade que isso gera em ter um fluxo totalmente instantâneo, digital, auditável, é muito melhor, né? Essa superação do papel é uma grande vantagem, um grande benefício, e eu acho que todos vão se surpreender como é simples, né, dar esse passo de adoção da tecnologia digital. Ô, Fábio, esses três tipos de assinatura aí, é claro que o mercado que define isso, mas na sua opinião, que tipo de utilização é mais adequado para cada um dos tipos? Por exemplo, o registro de título é mais adequado fazer, sempre vai ter que ser um ECP Brasil, mesmo sabendo que todos essas pessoas físicas aí não vão ter, né? Uma vez você comentou comigo que o ICP Brasil, ele uma assinatura com o ICP Brasil se assemelhava com uma assinatura em papel autenticada em cartório. Então, todas as vezes que você precisa de uma assinatura autenticada em cartório, era mais adequado fazer uma assinatura com o ICP Brasil. Fala um pouco sobre esse assunto, aceitação, os tipos, quando usar uma, quando usar outra, é mais adequado. Eu acho que a questão da adequação, de fato, o mercado vai acabar determinando, né? Agora, você tem essa equiparação no Código de Processo Civil em relação à presunção de autenticidade daquela manifestação de vontade. Então, seja a assinatura ICP Brasil, seja a assinatura com firma reconhecida em tabelionato, ambas geram no processo presunção de autenticidade. Ao passo que se você junta ao processo um documento com qualquer outro tipo de assinatura, aliás, se você junta qualquer outra prova, né, você não vai ter a mesma presunção, e aí num eventual cenário de impugnação dessa assinatura pela contraparte, você vai ter que provar então a autoria. Essa é a grande diferença do ponto de vista processual. Como é que a gente transfere isso para o ponto de vista material ou do registro público? Veja que isso já teve uma grande evolução ao longo dos anos, né? Então, você tem hoje normas que são muitas vezes até díspares em relação ao que o registro público exige para que um contrato ou que um negócio jurídico possa ser registrado. Então, nós temos uma norma, por exemplo, específica de contrato de locação, que exige que até as testemunhas tenham firma reconhecida nas suas assinaturas. Por outro lado, a gente tem uma dispensa específica na Lei de Registros Públicos que contratos assinados com instituições financeiras não exigem assinatura com firma reconhecida. E perante o registro de documentos, o Robson vai poder falar muito melhor do que eu, mas também não é necessário que as assinaturas tenham firma reconhecida por tabelião. Então, hoje, mesmo em relação aos contratos em papel, nós já temos determinadas disparidades. Quer dizer, por que um contrato que eu assino com a instituição financeira não precisa de reconhecimento de firma? Por outro lado, um contrato de locação precisa do reconhecimento de firma até da testemunha, né? Por outro lado, nós temos uma dispensa na Lei 9.514 do documento público para alienação fiduciária. E essa alienação fiduciária, quando assinada por instrumento particular, precisa ter reconhecimento de firma da testemunha? Me parece que não, pela redação da Lei de Registros Públicos. Então, nós já temos um sistema que não é absolutamente harmônico em relação a esse requisito do reconhecimento de firma. É claro que existe uma percepção popular, talvez, de que em negócios mais sérios, né, ou em negócios que têm maior comprometimento patrimonial, você deveria ter o reconhecimento de firma como medida de segurança. Mas essa questão de percepção, no fundo, é mais ou menos a mesma coisa do que você rubricar folha. O que é rubricar folha de contrato? Existe alguma lei que exija que o contrato tenha todas as folhas rubricadas? Não. Ou que a rubrica seja feita exatamente pelas partes? Não, mas isso é um mecanismo de segurança que as pessoas colocam naquele documento porque entendem que ali estão fazendo um documento mais solene ou que precisam ter uma maior proteção, porque o documento implica mais responsabilidade patrimonial. Eu não acho que quando nós traduzimos isso para uma questão que é tecnológica, que é a questão da assinatura, necessariamente a gente precisa ter ICP Brasil em todos os casos em que hoje se tem a exigência do reconhecimento de firma. Até porque não necessariamente concordo com todos os casos que hoje exigem o reconhecimento de firma. O que eu acho que nós precisamos ter determinados padrões de assinatura
e acho que esse é o intuito da MP 983, em que você tenha segurança, né? E isso eventualmente vai ficando mais claro, isso em algum momento vai ficar mais claro mediante a comparação dessas plataformas de assinatura, de modo que os serviços públicos, ao meu ver, poderiam sim aceitar contratos assinados com a chamada assinatura qualificada, porque a premissa da assinatura qualificada na redação atual da MP9, qualificada não, desculpe, avançada, porque a premissa da assinatura avançada na redação atual da MP 983 é de que ela é uma assinatura que tenha mecanismos de segurança suficientes para garantir a autenticidade e a integridade do documento. E isso deveria ser suficiente, até porque, como o Robson colocou, talvez essa assinatura avançada sob a MP 983 seja até mais segura do que um reconhecimento de firma em tabelião feito com selo, né? O selo eventualmente pode ser falsificado, pode ser colocado em um documento e depois a pessoa transporta o selo para outro. Então também não há nenhuma garantia de que a firma reconhecida hoje seja mais em papel, seja mais segura do que a assinatura avançada. É simplesmente uma questão de lógica que, quando for transposta do mundo do papel para o eletrônico, vai ter que ser pensada, né, especificamente na aplicação eletrônica. E, nesse sentido, vejo a assinatura avançada como uma ótima alternativa aí ao fato de que a ECP Brasil ainda tem muito baixa capilaridade. Então, uma pergunta aí para os dois, né? A assinatura em papel é menos segura do que a digital? Assim, então, a gente está comparando as digitais ali, mas me parece que vocês são favoráveis, estão dizendo que a tecnologia deu um salto muito grande em relação ao papel. Isso é verdade? A gente está comparando, a gente está saindo de um meio de assinar muito mais inseguro para um seguro, e estamos nos preocupando com coisas que no papel a gente não estava preocupado. É uma preocupação legítima, mas a diferença é muito grande entre o papel e a tecnologia. Vocês concordam? Olha, eu concordo totalmente. A assinatura segura em papel, a rigor, é a assinatura feita na presença de um tabelião de notas. Então, aquele reconhecimento de firma por autenticidade, em que você tem que ir ao cartório e assinar na frente do tabelião. Isso é uma assinatura confiável em papel. Qualquer outra assinatura em papel é uma porcaria, mesmo com o reconhecimento de firma. Porque não dá para saber. O cartório olha a assinatura e compara com um padrão para dizer, olha, é compatível com o padrão. Isso é o trabalho de reconhecimento de firma, dizer, essa assinatura é compatível com essa. Mas não dá para o cartório dizer que foi a pessoa que assinou, porque pode ter havido uma falsificação da assinatura, né? Claro que o reconhecimento de firma, mesmo por semelhança, já agrega um grande valor, né? Você já pode dizer, no mínimo, tem um falsário hábil por trás, mas pode haver um falsário hábil por trás. Então, a gente imaginar que existe um falsário muito habilidoso que vai falsificar uma assinatura em papel, no meio eletrônico, seria um super hacker, né? A gente tem que imaginar um super hacker. Só que um super hacker vai ter muito mais dificuldade de falsificar a assinatura no meio eletrônico do que um falsário falsificar a assinatura no papel, mesmo com o reconhecimento de firma por semelhança. E como na maior parte dos casos não se exige reconhecimento de firma, então a gente está lidando com o mundo atual de papel, em que as assinaturas, ninguém viu quem fez, e ninguém sabe dizer se fez, se não fez, e quem que fez. É um desenho, né? É um desenho feito por sei lá quem, e que as pessoas acham que vale por puro fetiche. É uma obsessão, assim, de achar que, né, desde criança eu aprendi que isso tem um valor, mas no fundo não tem uma verdade. E no meio eletrônico, a gente já procura uma verdade, né? A gente usa a tecnologia para buscar essa verdade, e a gente é muito exigente em relação à tecnologia. Mas ela é muito superior ao papel. E a gente, no âmbito do RTD, fez essa transposição de raciocínio, né? Se para registrar um determinado documento em papel eu exijo o reconhecimento de firma, porque a lei me obriga, então no eletrônico eu teria que exigir uma assinatura qualificada ICP Brasil.
Agora, se eu não exijo no papel, por que eu vou exigir no eletrônico um rigor muito maior do que se exige? Então, por exemplo, em relação a atas de condomínio, a gente começou exigindo ICP Brasil no primeiro momento, e aí a gente passou a exigir a assinatura do síndico, ou com o ICP Brasil, ou uma assinatura com esse CNPJ do condomínio com o ICP Brasil. Só isso já foi uma revolução, porque antes as pessoas assinava presidente, secretário, um monte de gente da Assembleia, e ninguém tinha certificado do ICP Brasil. Então a gente passou a aceitar somente a assinatura do síndico, com o ICP Brasil do síndico, que normalmente tem, ou então do condomínio através do CNPJ. Mas depois, num segundo momento, a gente exatamente aplicou esse questionamento. Mas se em papel eu não exijo o reconhecimento de firma, então por que não aceitar uma assinatura que não tenha o mesmo nível jurídico do reconhecimento de firma? E aí a gente passou a aceitar assinaturas, as chamadas avançadas, né? E que há inúmeras empresas que oferecem esse tipo de serviço, com níveis variando de qualidade e de confiabilidade, mas a gente passou a aceitar, e aí com isso, hoje não há nenhum impedimento da adoção dessa ferramenta. E em relação ao que é mais difícil, né? Mas e as assinaturas dos condôminos, né? Tradicionalmente, uma assembleia de condomínio, ela vinha para registro com a assinatura do presidente, do secretário, às vezes do síndico, e vinha anexo uma lista de presença com uma porção de assinaturas. Ninguém tem condições de conferir essas assinaturas, e isso nunca foi conferido. Essa conferência é interna dentro do próprio condomínio. E aí você quer comparar esse sistema em papel hoje com os sistemas de tecnologia que podem ter uma identificação dos condôminos para fazer isso. Então, não importa qual método seja usado, nesse caso do condomínio, por exemplo, é um exemplo interessante porque mistura. Às vezes tem 100, 200, 500 condôminos que vão assinar, sei lá, com qual tecnologia, no lugar de uma assinatura em papel, que era muito, muito ruim, muito mal feita, muito mal controlada. E aí você tem uma assinatura que é a mais formal, que vai ser do síndico, que aí, então, essa assinatura precisa ser melhorzinha. Não precisa nem essa precisa ser ICP Brasil, pode ser uma assinatura avançada. Mas as dos condôminos, de todos os condôminos, talvez nem seja necessário exigir que todos façam uma assinatura avançada. Basta que haja algum controle que dê alguma segurança e uma auditabilidade dessa assinatura. Já é muito melhor do que o tradicional sistema de controle em papel, em que, se qualquer pessoa for tentar verificar, vai olhar uma lista cheia de rabisco e não vai ter como saber se quem assinou mesmo, ou se alguém assinou várias vezes em nome de outras pessoas. Então, qualquer sistema eletrônico é muito mais efetivo, confiável e verificável do que os sistemas tradicionais em papel. Agora uma pergunta aí para os dois, né? Quão distante a gente está no dia que a gente nunca mais vai assinar papel e nossos filhos vão achar absurdo o dia que a gente assinava papel? A gente está há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Quanto vocês acham de distância que a gente está? A gente aqui na Superlógica estão assinando muito pouco papel, né? Claro que é uma exceção, tem casos que a gente precisa assinar o papel. Toda vez que eu preciso assinar o papel, eu acho um absurdo já, né? Tudo bem, é uma empresa de tecnologia e tal, mas quando alguma outra empresa pede assinatura em papel, eu acho um absurdo. Agora, transferência de imóvel, tem coisa que realmente a gente fica querendo entender como isso vai avançar, né? Então, na opinião de vocês, quando isso vai acontecer? Olha, eu acho que já está acontecendo, e a pandemia acelerou muito isso, né? Na verdade, a pandemia foi um catalisador da mudança, que é uma mudança cultural, porque os mecanismos tecnológicos já existem, e inclusive quanto à escritura pública. A escritura, você mencionou a transmissão de imóveis, né? Nós temos feito escrituras públicas virtuais, né? De forma virtual, com videoconferência. Isso já era possível do ponto de vista tecnológico, mas a pandemia serviu como catalisador tanto para o Poder Judiciário regulamentar isso de uma maneira mais efetiva, como acabou acontecendo no provimento 100 do CNJ esse ano,
e, de outro lado, para que as pessoas procurassem esse uso, porque, veja, o registro eletrônico de imóveis, o protocolo eletrônico e também o protocolo eletrônico na central de títulos e documentos já existe há um bom tempo. Né? São provimentos, os provimentos que trouxeram ISO CNJ são provimentos de 5 anos atrás. O Robson pode me corrigir, mas falando aqui da minha memória. Então, isso já era totalmente possível, talvez se não com uma assinatura avançada, né, o que agora nós estamos chamando de assinatura avançada, pelo menos com certificado do CP Brasil. E muita gente já tem certificado do CP Brasil também há muito tempo, porque no estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma migração do processo físico para o processo eletrônico no judiciário também há mais de 5 anos. Então, os advogados já detinham o certificado digital ICP Brasil. Aliás, no estado de São Paulo, acho que os advogados têm há pelo menos 10 anos. Aqui, se a minha memória não me trair, mas eu tenho certificado digital de advogados acho que há 10 anos. Então, tudo isso já era possível. Né? Veja bem, se um advogado pode assinar uma petição inicial e protocolar no tribunal 10 anos atrás, utilizando o seu certificado digital ICP Brasil, que vinha na carteirinha da OAB, por que é que alguém não poderia assinar algo que sequer iria para o judiciário? Né? Por que você não poderia, da mesma forma que seu certificado digital, assinar um contrato? É que as pessoas simplesmente não tinham essa prática e achavam que naquela época você pegava uma caneta e fazia um rabisco no papel, que é um negócio que você já estava condicionado a fazer. Ah, mas por que você não assina isso de forma eletrônica? Pô, vou ter que aprender como é que faz, como é que é mesmo, tem que salvar em PDF-A, tem alguma plataforma. Aí veio a pandemia, que obrigou todo mundo a aprender. E aí acho que na hora que as pessoas foram aprender a usar, elas viram que não era nenhum bicho de 7 cabeças. A gente ainda tem um pouco, às vezes, de dificuldade, né, com padrões tecnológicos. Então, pô, a assinatura era CADES, virou PADES. O padrão do arquivo tem que ser PDF-A, tem que ser salvo em PDF, porque se salvar em P7S, eventualmente a central não reconhece. Eu já tive, desde março aí, eu já tive todas essas experiências tentando, por exemplo, levar registro do contrato eletrônico. Esse tipo de coisa que você erra uma vez e aprende e não erra mais. Né? Então, acho que é um pouco essa questão de você ter o impulso cultural. E esse impulso cultural, a única coisa boa que a gente tenha tirado dessa pandemia foi isso, obrigou as pessoas a irem atrás do uso da tecnologia para coisas que já não fazia sentido você não recorrer à tecnologia. E a gente tem que enxergar isso mais ou menos com a evolução do cheque para o cartão. Né? E agora, quer dizer, para o celular, para o Pix. Então, veja, a gente teve também, acho que nos últimos 10 anos, o cheque desapareceu, ninguém dá mais cheque. Né? Antigamente você tinha aqueles scanners nas lojas que a pessoa colocava o teu cheque, escaneava o cheque, preenchia e ia dizer se você tinha pendência no Serasa. 5 anos para cá, todo mundo paga com cartão de débito ou de crédito. 2 anos, 1 ano para cá, todo mundo pagando com NFC, né? Com tecnologia de aproximação, encosta o celular na maquininha, encosta o relógio. Agora com o Pix, a pessoa fala lá a chave dela, que pode ser um apelido, pode ser um CPF, pode ser um e-mail e você confirma e o dinheiro transfere, você não precisa nem saber o número da conta. Então a tecnologia ela vai evoluindo e você tem um pouco essa curva de aprendizado, mas eu tenho a impressão que a hora que a coisa destrava, muda a realidade. E a gente destravou os contratos eletrônicos esse ano no Brasil. Então não vejo volta, não vejo as pessoas querendo voltar para o papel. Esse negócio de rubricar a folha, né? No meu escritório, você imagina, a gente às vezes tinha contratos com anexos e tudo, batiam 1000 páginas. Aí você tinha que levar isso, cada pessoa, cada parte queria levar a sua cópia, aí eventualmente às vezes fazia uma cópia extra se alguém perdeu, porque uma cópia extra ia para o registro e ninguém queria entregar a própria cópia para o registro, então faz mais uma. Então você imagina, um contrato com 1000 folhas e 4 vias ou 5 vias. Pô, o cara vai ter que rubricar 5.000 vezes. Quer dizer, imagina amanhã, tudo bem, pode voltar a se reunir, não precisa de máscara, tem vacina, tudo mais. Você acha que um sujeito que aprendeu que ele digita um PIN numa máquina e as 1000 páginas saem assinadas, ele vai querer voltar a pegar uma caneta e sair fazendo carimbinho de jurídico e rubrica em 5.000 folhas? Quer dizer, não, se ele quiser fazer, eu vou falar para ele não fazer. Então, eu acho que a gente, com isso, é uma evolução que não tem volta, tá, Carlos? Pode ser que continue assinando,
né? Aí chega a carta lá no teu prédio, chega o carteiro, você vai assinar um papel para dizer que você recebeu, assinar uma R, pode ser que você vai ter aí alguns fósseis remanescentes, mas No acho que tablet ali, né? não, quando é DHL, FedEx, essas coisas, você já assina no tablet, né? O AR do correio que você ainda assina no papelzinho. Então, assim, sinceramente, eu acho que é o que vai sobrar, tá? O resto vai ser absolutamente eletrônico. Mas e aí, 2 anos, 5 anos, não vai se arriscar? Não, eu acho que já 2 anos. mudou, tá? Agora, quanto tempo vai demorar para assumir? Aí não sei. Deve tem cara que ainda dá cheque hoje, em 2020, né? Os bancos não aboliram o talão de cheque ainda. Mas, de novo, vai ser ou o cara saudosista, aquele que não quis avançar com a tecnologia, né? Ou raríssimas situações. Mas eu acho que o cenário já mudou. Eu acho que a maioria dos contratos hoje no Brasil estão sendo assinados por via eletrônica. E isso não vai voltar atrás. Tá? Não vai voltar atrás de jeito nenhum. E aí, Algum, Robson? alguns anos eu aboli o carimbo no cartório, acho que deve ter uns 4 anos, e foi um choque, né? Porque todas as páginas dos documentos em papel eram carimbadas, né? Com um carimbo, com número de registro e tal. E eu aboli, passei a fazer os registros eletronicamente e devolver para a parte a certificação eletrônica com consulta pelo portal da internet, que é muito melhor do que você ter que transitar papel. E demorou algum tempo para o pessoal entender, mas assimilaram a ideia e gostaram, né? Falaram, nossa, mas agora eu não preciso mais passar o papel para o outro departamento ou mandar pelo correio, eu simplesmente mando esse link e a pessoa consegue consultar a autenticidade do registro de qualquer lugar na hora, né? E é isso, a tecnologia ela é muito boa, né, quando você usa. Eu tive aula de caligrafia na escola, tinha aquele caderno aqui, eu não sei, tem que ter uma certa idade para saber o que é caderno de caligrafia, que tinha uma pauta, né, pequenininha, uma maior, e você tinha que aprender a escrever e tal. Meus filhos não sabem escrever, basicamente, né? Acho que eles não escrevem na escola e não sabem escrever com a mão. Ou melhor, sabem digitar, né, mas não escrever. Uhum. E eu acho que isso é geral e realmente é irreversível e não faz sentido que a gente se apegue à caligrafia, né? Então, eu não acho que em 2 anos o papel vai estar superado, porque essa curva começou a acelerar esse ano muito fortemente, mas eu não acho que 2 anos é suficiente. Mas em 5 anos eu já acho que a gente vai estar perto de um mundo já não totalmente sem papel, mas em que o papel não vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Legal, gente. Gostei muito do papo. Muito obrigado, Robson, Fábio. Acho que foi muito esclarecedor aí para os nossos clientes. Brigadão e a gente vai ficar para responder as perguntas aí. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, anotem aí. A gente vai fazer um intervalinho e já começa de novo, tá? Obrigado, um abração. Tchau, tchau. Muito obrigada, Fábio, Robson e Carlos. Opa, veio um E no lugar errado, né, pessoal? Agora vamos às perguntas do público. Temos aqui conosco, mais uma vez, Carlos e Fábio. Sejam bem-vindos, pessoal, ao vivo. E André Baldini. André Baldini não vai entrar agora. Mas, sejam bem-vindos, pessoal. Tem aí as suas saudações, que a gente já está colocando aqui as perguntas. Enquanto a gente vai selecionar as perguntas, lembrando que o que não der tempo de responder dentro do evento, pessoal, a gente vai responder lá no Happy Hour. Legal. Então vamos lá, vamos responder. Primeira pergunta: contrato. Quem que vai ler? Calma, Carlos está ansioso, gente. Ah, não sou eu que vou ler? Faltou combinar aqui quem vai ler. Nesse painel, meu querido, Tá bom, então. nesse painel responde perguntas pós 2 horas aí, quase de palestras e painel. Então vamos lá. Contrato assinado por sistema, tipo DocSign, é válido assinaturas das testemunhas também pelo DocSign ou essas têm que ser presencial?
Não, é válido sim, não tem nenhum tipo de regra específica para assinatura de testemunha. Pode seguir a mesma regra da assinatura das outras partes. Maravilha. Segunda pergunta, pessoal. Assinatura eletrônica vale para assembleia ordinária e extraordinária em cartório? A assinatura, sim, ela vale. A assinatura eletrônica ela vale para qualquer instância. A única diferença são os atos que exigem eventualmente instrumento público. Esses vão continuar sendo feitos por instrumento público. Os outros atos que podem ser feitos por instrumento particular podem ser assinados, podem ser feitos de modo nato digital e assinados eletronicamente. Eu não sei se ficou claro, o Robson disse que antes eles estavam exigindo, os cartórios estavam exigindo a assinatura eletrônica avançada, né? Para assinatura da ata e não da lista de presença. A lista de presença podia ser uma assinatura simples. Então, a gente leva para o cartório para registrar a ata e anexo a lista de presença. Então, essa lista de presença é uma assinatura simples e a ata estava sendo uma assinatura ICP Brasil, que é a qualificada. Agora, eles não estão mais exigindo essa qualificada e estão começando a permitir a assinatura avançada, desde que que tenha uma qualidade. Como ele disse ali, tem várias tecnologias para avançadas e umas apresentam uma segurança maior do que outras. É isso, né, Fábio? É isso aí, perfeitamente. Legal. Assinatura digital nos balancetes virtuais disponibilizados nos aplicativos e sites pode ser substituídas pelas assinaturas físicas dos balancetes físicos de prestação de contas, assinatura do síndico e conselho fiscal? Eu acredito que uma assinatura simples, né? Eu confesso que, Luciano, eu confesso que não entendi a pergunta, tá? Mas a regra geral, ela é bastante clara. Você pode sim utilizar a assinatura eletrônica para qualquer tipo de documento. Agora, quando você fala em assinatura física, veja bem, a assinatura eletrônica de um documento, ela serve justamente para que esse documento possa produzir efeitos, possa ser apresentado, por exemplo, a um órgão público, outra pessoa que aceite. Quando nós estamos falando de algo que vai simplesmente ser objeto de um upload aí no site, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas me parece que é isso. Eu vou fazer um upload ali no site da administradora ou da imobiliária. Aí não existe nenhuma regra, pode ser tecido e pode ser inclusive uma cópia fotográfica aí do documento assinado fisicamente, porque isso daí está ali para mera informação de quem vai acessar. Agora, se for um contrato, algo que vai ser depois levado ao judiciário ou que vai ser levado a um registro público, aí sim nós vamos seguir formalidades da assinatura eletrônica. Ô, Fábio, para te esclarecer, tem um processo na administradora, elas montam uma pasta de prestação de contas com todas as informações do condomínio naquele mês, né, a parte financeira, como foi e tal, e aí o conselho e o síndico dão ciência de que eles estão ok com aqueles números. Nesse caso, me parece que uma simples já é Sim, é o suficiente. bastante. Uhum, tá. Então, sendo de uso interno, só assinatura simples que eles fizerem e faz o upload, tá tudo certo. Então tá. Pessoal, olha aqui. A MPV 983 trata também de pessoa física e jurídica, tendo em vista que a ementa dela fala apenas apenas de entes público e de saúde. Essa? Eu acho que a pergunta é se a MP 983 vale para pessoa física e jurídica porque ela só fala de ente público, é isso? A gente tem. Essa pergunta ela é uma pergunta do momento aí, né? A gente tem, de fato, processos legislativos aí que nem sempre são os mais claros, infelizmente. E essa redação não ficou boa. A gente tem diferença entre ementa e conteúdo, tem diferença entre título da seção e conteúdo do artigo. Então, o que a gente tem tentado é fazer uma interpretação, até por não existir outra regulamentação quanto a isso, né? Entendemos que isso provavelmente, se não aplicado diretamente, vai ser aplicado por analogia,
nós estamos entendendo essa medida provisória com seu escopo amplo, ainda que, sim, tem razão quem perguntou, tanto a ementa quanto o título ali em que o artigo se insere, são mais restritivos do que o alcance do próprio artigo em si. Isso é uma técnica legislativa ruim, mas a gente está interpretando aí o artigo como do alcance que ele diz que tem, ou seja, qualquer interação entre pessoas físicas ou jurídicas e órgãos públicos ou delegados de serviço público. Ó, as diversas plataformas de justiça utilizam assinadores diferentes, e não é o uso que define a forma de assinatura. Seria possível alterar isso? Bom, aí não sei se estão perguntando dos assinadores que os tribunais aceitam, né, para peticionamento eletrônico. De fato, tem assinadores distintos. Pessoalmente, é uma questão muito mais tecnológica do que jurídica, porque o peticionamento eletrônico ele é sempre feito com certificado digital ICP Brasil, essa é a regra, né? O que acontece é que cada site de tribunal, por ter adotado tecnologias de provedores diferentes, né, de fornecedores diferentes, acabou eventualmente adotando plugins assinadores distintos para puxar essa assinatura do certificado digital. A assinatura é a mesma, a tecnologia de assinatura é a mesma, mas por alguma razão, como você assina, né, e esse é talvez um defeito aí tecnológico dos sites de tribunais, você não faz upload de um documento assinado, né, no site do tribunal para fazer o peticionamento eletrônico, você faz upload de um PDF não assinado e assina o PDF no próprio site. E aí você acaba ficando aí refém do assinador ou do provedor de tecnologia que o site do tribunal está usando para fazer a assinatura, né? E de fato, aí os advogados têm que instalar meia dúzia de plugins diferentes no seu navegador para conseguir assinar no site. Mas em todos eles é o certificado digital ICP Brasil. Nesse caso, o plugin é meramente um filtro tecnológico para que a assinatura seja feita. Mas a história da tecnologia sempre mostra isso, que com a utilização acaba consolidando algumas ferramentas, e isso fatalmente vai acontecer aqui. Pode demorar mais tempo ou menos, depende aí também, eu acho que dos tribunais, mas eu acho que isso acaba se consolidando. Você vê nos cartórios, os cartórios, por exemplo, já não adotaram essa política, né? Então, quando você vê essa questão do assinador, no cartório você faz o upload do documento já assinado. Se você não fizer assinado, ele vai te pedir para assinar, vai abrir um assinador, aí você vai ter plugin e tudo isso, mas você tem a opção de já fazer o upload do documento assinado. Talvez fosse o caso dos tribunais darem essa opção para os advogados também. Se você quiser fazer o upload do seu documento já assinado, você não precisa assinar de novo no site usando o plugin, né? Seria uma alternativa melhor, mas isso daí existe uma expressão que é the code is the law, ou seja, o código, né, a tecnologia acaba fazendo a lei. E esse é exatamente um caso desse, traduzido para o português também como legislar por TI. Então aí é o TI te obrigando a fazer algo que, na verdade, lei nenhuma diz que você tem que assinar no site do tribunal, mas infelizmente quem fez o TI do site acabou te obrigando a seguir esse caminho. Fábio, aqui uma pergunta minha, né? A gente conversou outro dia sobre que as pessoas não sabem ainda validar, não sabem entender qual é a válida, ou como é uma assinatura eletrônica válida ou não, porque não tem uma interface lá dentro do aplicativo. Então, existe ainda muito essa confusão de você coloca um selinho lá, a pessoa acha que está assinado, versus quando tem uma assinatura robusta, só que não está aparente, e as pessoas acabam achando que não está assinado. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, quando você trata, né, e a gente tem que dividir de novo o que é ICP Brasil do que não é. O que é ICP Brasil, ele vai ser validado pelo ITI, que é o órgão governamental que certifica a ICP Brasil. O próprio Adobe Reader, de modo geral, né, os leitores de PDF, eles estão capacitados a verificar automaticamente na abertura do documento a validade das assinaturas feitas com certificado digital público. Então, quando você tem um certificado digital ICP Brasil, e aí no seu computador, normalmente você já vai ter ali a cadeia de confiança de certificados atualizada, você vai abrir o Adobe e nas próprias propriedades do documento vai ter lá, documento assinado por Fábio, Carlos, Luciana, assinatura feita na data tal, hora tal, assinatura válida. Quando você sai da esfera do ICP Brasil, aliás, antes disso,
Uma outra forma de validar é no site do ITI. Então, você entra no site do ITI, acho que é iti.gov.br, faz o upload do arquivo e aí esse arquivo, o ITI gera um relatório dizendo se a assinatura é válida, se não é, quando foi assinado, se o arquivo foi alterado. Agora, quando você passa para uma assinatura que não é a assinatura qualificada, não é o ICP Brasil, e aí pode ser a simples ou a avançada, como o provedor dessa assinatura não é um órgão governamental, ou seja, é um provedor privado, cada provedor de tecnologia de assinatura vai ter o seu meio de validação. Né? E aí a gente acha que assinaturas melhores vão deixar essa validação de uma forma mais simples, mais transparente, e o próprio Robson colocou, acho que tem várias tecnologias, você pode ter um selo com QR Code no final, um código hash que você vai colocar num site de validação. O importante é que esse instrumento tem que ter um meio de validação assim, simples e transparente, que você possa ler aquele QR Code ou ler o código, clicar no link, isso vai abrir o site daquele provedor de conteúdo, né, do provedor da assinatura, e dizer, esse documento foi assinado em tanto, por tal pessoa, a assinatura é válida, permanece válida, o documento não foi adulterado. Bom, vamos lá. Qual assinatura eletrônica? Essa é para o Carlos, certeza. Qual assinatura eletrônica que a Superlógica utiliza? Avançada? Bom, a gente usa para assinar contratos de locação a DocSign, que é avançada, né? E para assinatura da Assembleia, a gente está usando uma assinatura simples uma assinatura avançada para os condôminos, e a assinatura ICP Brasil, a gente estava usando até então, né? Uma assinatura ICP Brasil para assinar a ata, né? Ou o próprio síndico assinava em papel. Então, basicamente, são as duas utilizações. A gente vai ter novidades, porque a legislação está mudando, né? Essa pandemia provocou aí uma aceleração na digitalização, e nós estamos até com a Pinheiro Neto aqui desenvolvendo uma solução que vai atender melhor aí todos os nossos clientes e vai dar para assinar qualquer tipo de documento. Maravilha. Qual o nível de segurança está qualificada a assinatura disponibilizada pelo Superlógica através do DocSign? Simples ou intermediária? Essa última, acho que você respondeu um pouco dessa aí. Ela é avançada, mas como o Fábio disse, ela tem um range aí da avançada, né? Tem qualidades diferentes da avançada. Eu acho que daria para a gente, para a DocSign ter uma segurança maior em alguns aspectos, mas eu acho que para a finalidade ela está sendo bem aceita aí para esse tipo de contrato, né? Então eu acho que ela atende bem para esse tipo de contrato. Fábio, aí se quiser colocar mais alguma coisa. DocSign para assinatura de contratos de locação. O DocSign é uma plataforma, né, Carlos? E acho que isso, inclusive, a gente tem debatido com alguns cartórios. Eu acho que o próprio DocSign permite que você utilize níveis diferentes de segurança. Então, eu não tenho dúvida que na questão de não permitir alterações posteriores, né, de integridade do documento, o DocSign cumpre os requisitos da assinatura avançada. Quanto a isso, não há dúvida. Onde há dúvida é em relação à autenticidade, porque nas configurações do DocSign, você pode, inclusive, tirar todos os itens de segurança ali para assinar. Né? É possível, por exemplo, isso você configura no DocSign o que você vai exigir da pessoa na hora que ela se identifica para assinar. Então, você pode simplesmente liberar todas as exigências e dizer, ó, essa pessoa vai receber um link no e-mail, clicar, dar OK e está assinado. Aí, nesse caso, ainda que a tecnologia do DocSign cumpra o requisito de integridade da assinatura avançada, do ponto de vista da autenticidade, é uma assinatura que claramente virou simples, porque não tem nenhum elemento unívoco ali que garanta que quem assinou, de fato, é aquela pessoa. Mas, assim, de novo, o DocSign é uma plataforma que é bastante flexível. Então, você pode exigir senha, você pode exigir login específico, acredito que biometria também. Então, isso vai depender de qual o nível de segurança que foi exigido na assinatura. E isso vem depois, né, no relatório de assinatura. Então, o DocSign emite um relatório de assinatura depois de assinado o documento, e nesse relatório vem dizendo qual foi o nível de segurança requerido no momento em que o signatário assinou. Mas nesse caso é que a questão da avançada é a presunção da veracidade, né, da autenticidade, sei lá.
Então, no pior cenário, a gente consegue, a gente tem elementos Provar. suficientes para provar que a pessoa assinou. Então, não é tão, não vai ser muito problema se for uma assinatura, se os itens estiverem desativados. Os cartórios são obrigados a aceitar o DocSign para registrar as atas? Bom, isso já foi respondido antes, né? Quer dizer, eles estavam exigindo a ICP Brasil para atas de condomínios e agora estão migrando aí para essa assinatura avançada. Tá, vamos lá. Gostaria de esclarecimento sobre assinatura digital em livros de presenças para a Assembleia. A gente até falou disso um pouquinho antes, né? De forma digital. Como o condômino irá encaminhar e como poderei contabilizar os presentes? Carlos, antes da resposta, eu vou aproveitar aqui para agradecer. Eu tenho outro compromisso às 18 horas, mas fico muito feliz aqui de ter participado do evento fantástico, e espero que nós tenhamos esclarecido pelo menos a maior parte das dúvidas aí de vocês. Eu sigo à disposição para outras dúvidas que possam surgir aí na continuidade do evento. Bom evento aí para vocês. Obrigada, Fábio. Um abraço. Com a gente. Bom, tem mais duas aqui, eu acho que essas eu consigo responder, né? Então, em relação ao livro de presença, é o seguinte, a gente produz esse livro de presença na Assembleia Virtual, e lá tem a assinatura eletrônica de cada condômino. Só que isso ele é anexado na ata da Assembleia, e essa ata da Assembleia, até então, a gente estava assinando com o ICP Brasil, ou do condomínio, ou do síndico, como a orientação dos cartórios. No entanto, agora isso mudou, a gente pode fazer uma assinatura avançada ali também, né? Então, a gente já está trabalhando nesse ponto, tá? Tá, aqui, se um hacker hackear o certificado e assinar pela pessoa. Essa é toda a questão, né? Não é infalível a questão da ICP Brasil, né? O certificado da assinatura. Tem vários cenários de fragilidade. Entregar um documento falso em outro estado e assinar. Tem uma fragilidade importante que as plataformas não têm, que você pode ter vários, o mesmo CPF pode ter várias assinaturas, então se alguém emitir um certificado para você em outro estado, você não vai saber, né? Eu acho que isso é uma fragilidade importante. Então, existem fragilidades, mas a questão é a seguinte, o ônus da prova está invertido, ou seja, quem está falando que a assinatura é inválida, que ela vai ter que provar, né? Então, essa é a grande diferença. Mas, como a gente disse, se a gente comparar com uma assinatura em papel, a gente está anos-luz do que acontece no papel, das probabilidades que tem de acontecer no papel, né? Então, não dá para a gente não usar tecnologia, porque o papel é mais seguro, porque não é. É seguro, né? Porque no papel qualquer um põe qualquer coisa. No meio tecnológico já não. Tem uma certa segurança, claro. Isso aí já está no ar faz tempo, mas a tecnologia veio para colocar em outro nível, com certeza. Uma dúvida. Existem aplicativos tipo Authentic que você assina um documento em Word e salva em PDF. Neste aplicativo tem uma assinatura que é gratuita e outra que é paga. Minha dúvida é saber... Gente, sobe só um pouquinho para mim, por favor. É saber... Opa, aí. Só sobe o texto. Calma aí para eu ver a parte aqui. Uma assinatura que é gratuita e outra que é paga. Minha dúvida é saber se... Opa! Se a que não é paga tem autenticidade jurídica e em um processo, por exemplo. Tipo, a paga tem validade ou a não paga não tem? Que tipo de validade teria dentro do aplicativo? Eu não conheço essa Authentic, né? Então, mas provavelmente se eles estão oferecendo uma assinatura,
paga e outra gratuita. Uma deve ter um nível mais sofisticado de assinatura e a outra um pouco menor, mas as duas vão ser aceitas provavelmente, entendeu? Então, a questão no final é se ela chega a ser uma avançada e aí tem essa presunção de veracidade ou se não, né? Então, esse é todo o ponto. Então, provavelmente a paga não sei. Né? A questão de conseguir autenticar o usuário é muito pesada, né? Como que a gente vai confirmar que aquela pessoa que está assinando é daquele CPF? Então, é o desafio aí. Entendi. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Volte mais vezes. Obrigado a vocês, acho que foi muito, muito legal. Eu gostei muito do conteúdo, gostei muito de participar e até o next.